Olha, é pra celebrar de pé, confessaram tudo. Um ex-funcionário do Flávio Bolsonaro e da Ana Cristina Valle, que é a ex-esposa do Jair Bolsonaro, mãe do Renan Bolsonaro, ele confessou tudo, confessou o esquema das rachadinhas e ainda disse que a casa do Jair Renan Bolsonaro com a mãe dele é uma mansão deles, que eles compraram em nome de laranjas, ou seja, eles não estão alugando a mansão. Também confessou que tinha rachadinha, que tinha funcionários fantasmas, que ele devolvia parte dos salários dele numa entrevista ao Metrópolis. Ó, é pra comemorar, tô até aqui com a minha mimosa, ó. Vamos comemorar, pra quem não sabe, a mimosa é espumante com suco de laranja. Eu vou mostrar aqui que tem os áudios dele confessando absolutamente tudo em entrevista. Agora, a casa caiu. Segundo ele, tinha rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro e também no gabinete do Flávio Bolsonaro. Inclusive, ele conta que em determinado momento, lá para 2007, começaram as brigas por causa de dinheiro, porque o Flávio e o Carlos não entrava na cabeça dele porque que a ex-esposa do pai deles é quem gerenciava todo o dinheiro. Por que a mãe do Renan gerenciava o dinheiro se o gabinete era deles? E aí foi quando entra o Queiroz na parada e ela se separa do Bolsonaro. Enfim, ele conta tudo, tudo. Eu vou mostrar aqui os áudios, tocar os áudios e vamos falar sobre isso, sobre o esquema das rachadinhas, todas as provas. E olha, isso é justo no dia em que a CPI descobre que a Ana Cristina Valle, mãe do Jair Renan Bolsonaro, ela trabalhava junto com o lobista da Precisa, aquele que roubou vacina. Inclusive, ela fez uma indicação para a Defensoria Geral da União a pedido do lobista, o lobista que fugiu da CPI hoje. Olha, a casa vai cair. Justo perto do 7 de setembro, vem bomba atrás de bomba. É o segundo dia que eu venho aqui à noite fazendo vídeo. É à noite no Brasil, né? Aqui no México ainda não é noite. Mas eu venho aqui à noite fazer vídeo comemorar a queda dos Bolsonaro, que está cada vez mais iminente. Mas antes de falar disso, ó, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Vou mostrar o áudio. Primeiro, esse aqui é o senhor que ele está aqui com o Renan Bolsonaro. Ele foi babado do Renan Bolsonaro por muito tempo e foi ele quem delatou tudo. Vou mostrar aqui o áudio dele. O primeiro áudio dele aqui, olha só. Que ela, na verdade, comprou aqui, tem contrato de gaveta, que você me contou. Não, ela mesmo me contou, eu tava lá com ela. Ah, ela te contou. Eu fui dirigente pra lá com ela. Ah, entendi. Não, ela mesmo me contou, foi ela mesma, eu tava lá, eu participei de tudo, de toda a transação, eu tava, tudo ela me contava, entendeu? Eu chegava em casa, contava ali com o Renan, então eu sei de tudo. E ela falou quanto que ela pagou pela casa? Foi 3.200 mesmo. 3 milhões. Não, peraí, ele tinha pedido 3. Eu sei que tava numa história de 2.900 a 3.200. No final, não sei quanto que eles fez. Você tá falando 2 milhões e 900 mil, né? 3 milhões. 2 milhões, Que ele estava nesse coisa aí, entre 2.900 e 3.200 em si. Mas aí eu não sei no final, eu não sei nem quanto é que eles bateram o martelo na transação que eles fizeram. Tá aqui um dos áudios que ele fala nesse sobre a mansão. Essa semana passada, foi a bomba de que o Jair Renan Bolsonaro, junto com a mãe, estão morando numa mansão. Ele conta que ele chegou a morar nessa mansão, né? Por que ele resolveu contar toda a história? Ele trabalhou com o Flávio Bolsonaro, já mostra um vídeo em que ele fala sobre, também um trecho de áudio em que ele fala sobre isso. Ele trabalhou com o Flávio Bolsonaro, ele participava das rachadinhas, mas aí o Jair Bolsonaro se separou da Ana Cristina Valle. E aí ele passou a trabalhar na casa da Ana Cristina Valle, como babá do Renan Bolsonaro, que tinha apenas 9 anos. Tem até a foto que eu acabei de mostrar dele com o Renan Bolsonaro. E ele ficou lá até que a Ana Cristina Valle se muda para a Noruega. E quem acompanha há tempos a história da família sabe que a Ana Cristina Valle se mudou para a Noruega porque o Bolsonaro a estava ameaçando de morte. Ela fugiu para a Noruega junto com o Renan Bolsonaro, que morou lá na Noruega com ela um tempo, e ela se casou novamente lá. Depois ela volta para o Brasil e ele volta a trabalhar com ela. E ele começou a trabalhar com ela também, cuidando do Renan Bolsonaro, mas ele começou a crescer, e ele virou empregado doméstico. Só que, enquanto eles moravam no Rio de Janeiro, estava tudo ok. Porém, eles se mudaram para Brasília no começo do ano. E foi aí que começou o problema para Ana Cristina Valle, começaram os problemas que levaram ao fato de agora ele confessar e agora a casa vai cair, que o Ministério Público agora tem uma confissão. Já tinha os áudios que vazaram
da irmã da Ana Cristina Vale falando da rachadinha. Mas agora tem a confissão de alguém que deu entrevista. Ele deu entrevista para o Guilherme Amado do Metrópolis. Quer dizer, ele deu a entrevista, quer dizer que ele vai falar isso aos autos. Mais do que isso, ele a denunciou no Ministério Público do Trabalho. Por quê? Quando eles mudam para Brasília, o que acontece? Acontece que ele vira empregado doméstico e eles acordaram que ele ia receber 3 mil por mês. Olha só o tanto de dinheiro que a família Bolsonaro roubava e ele ia ganhar 3 mil por mês, que não é um salário tão alto, e eles lá roubando mansões com a rachadinha. Tá, quando ele se muda para Brasília, ele não conhece ninguém em Brasília e ele tinha que morar na casa da Ana Cristina Vale, só que ela não pagava 3 mil, ela pagava 1.200, 1.300, acho que ela está acostumada com rachadinha, só que uma coisa é rachadinha com dinheiro público, outra coisa é rachadinha quando ela está pagando e o funcionário fala, não, eu quero ganhar 3 mil, eu estou trabalhando. E aí o que aconteceu? Ela pagava 1.200, 1.100, 1.500 no máximo, ele falou, e ele cobrava, ele falou, não, eu quero 3 mil. Aí ele chegou um momento em que ele falou para ela, olha, isso aqui é regime de escravidão, eu não sou obrigado a morar na sua casa, eu quero ter minhas coisas, meu carro, minha casa, eu não posso ter isso morando em Brasília ganhando R$1.200 por mês, não dá. E aí ele falou, ou você me paga tudo, ou eu vou te denunciar no Ministério Público do Trabalho, isso é escravidão. E aí, segundo ele, ela o tratou com racismo. E ele disse que a confrontou, falou que ela é racista, tudo mais. Olha como é a família Bolsonaro. Eles não estão contentes em roubar dinheiro público, ainda querem escravizar o cara que trabalha. E realmente escravizar, porque imagina, e ele ainda falou, Brasília é tudo caro. Imagina você morando em Brasília, você não conhece ninguém, você não tem sua casa lá, e te dão um salário de R$1.200 e fala, mas você mora na minha casa. Ou seja, você não tem opção de algum dia se mudar de lá, porque com R$1.200 você não paga nem o aluguel, imagina se sustentar. Tá, aí ele saiu da casa dela e foi morar num apartamento do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tem vários apartamentos que está roubando há muito tempo. Aí, depois disso, eles brigaram de vez. Ele fez uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho confirmou para o Metrópolis, para o portal Metrópolis, que a denúncia realmente foi feita. Eles estão investigando trabalho análogo à escravidão. E ele resolveu dar entrevista para o Guilherme Amado e jogou tudo no ventilador. Eu vou agora mostrar o outro áudio, que também é bombástico, onde ele fala, agora sim, das rachadinhas. Ela ficava com 80%. Ficava bem mais cedo que a gente. Bem mais. E eu trabalhava, hein, Guilherme? E das pessoas que não trabalhavam, que era só laranja, ela ficava com praticamente quase tudo, né? Só dava uma bicharia para usar a conta da pessoa nova. E eu ainda ganhava mais ou menos porque eu trabalhava. Entendeu? Era assim, então tinha esse lance assim, por exemplo, igual o pessoal de Resende. O pessoal de Resende, ela só dava um cala-boca pra eles só pra usar o nome e a conta, entendeu? Entendi. Porque eles não trabalhavam, né? Não tem nem como eles dizer que trabalhavam. Ela que comia o dinheiro todo. Aí o que acontece? Quando o Carlos foi eleito, o Carlos era uma criança. O Carlos vivia lá no gabinete dele, na sala dele, jogando videogame na época. Né? Com 17 para 18 anos. Então, tanto que ela que foi que assumiu o gabinete, a chefia do gabinete do Carlos. Foi onde ela começou com isso. Mas o Carlos, por sua vez, namorava com a mãe, não passava necessidade nenhuma, ainda estava começando a vida ainda. Meu pai sempre deu tudo, a mãe, né? Então ele não fez questão, assim, ele não sabia, mas também não se envolvia, não. Ele ganhava o salário dele, né? Para a idade dele já era muito, entendeu? Então ele não se envolvia nisso, não. Mas quando o Flávio foi eleito, ela fez o Bolsonaro fazer ela tomar conta do gabinete do Flávio também. Tanto que tinha a chefia no gabinete dele, mas quem coisava tudo por trás ela que era manda-chuva. Tá aqui. E aí, ele diz o seguinte, ele ganhava R$7.400 entre 2003 a 2007 no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele fala, eu tinha que devolver 90% dos salários. E ele diz que algumas pessoas simplesmente devolviam um salário inteiro. No caso de Resende, quando ele falou, o pessoal de Resende são, para quem não sabe, o Carlos Bolsonaro, quebraram os sigilos dele, de mais 26 pessoas. Essa semana foi noticiado isso, o sigilo foi quebrado em maio, então a investigação avançou. Mas ele empregou 17 familiares da Ana Cristina Vale. E o Flávio Bolsonaro também empregou vários familiares dela. Alguns familiares eram da cidade de Resende, no Rio de Janeiro.
Imagina alguém morando em Resende, tinha que trabalhar na capital, na Câmara dos Vereadores. Não trabalhavam e ele acaba de falar que não. Ela pagava um cala-boca uma vez para ele, pegava a conta no nome deles e aí ela ficava com a inteirinha. Não era rachadinha, não, era inteirinha. Ficava com todo o dinheiro. Só que a investigação contra o Carlos Bolsonaro mostra uma outra coisa também. Mostra que há alguns parentes dela em Minas Gerais que eles nem sequer sabiam do esquema. Ou seja, de alguma maneira ela conseguiu abrir conta no nome deles, ela conseguiu contratá-los no gabinete do Carlos Bolsonaro, e aí ela ficava com todo o dinheiro, eles nem sequer sabiam. Alguns recebiam o cala-boca, alguns nem o cala-boca, quer dizer, a pessoa é tão gananciosa que ela fica com parte dos salários de quem trabalha, e quem não trabalha ela simplesmente ficava com todo o salário. Depois que ela sai, que ela se separa com o Jair Bolsonaro, porque começaram brigas por dinheiro na família, aí veio o Queiroz e entrou o Queiroz. Já no gabinete do Jair Bolsonaro tinha a rachadinha, denunciando os crimes do Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Norte, em Santo Antônio. Tá aqui um trecho. A gente está rodando em pelo menos 10 cidades por semana. Essa semana a gente rodou ainda em uma cidade só, que foi Florianópolis, mas amanhã vai rodar um monte de cidade e sábado e domingo também pra gente cumprir a meta de 10 cidades. Essa semana tá um pouquinho mais devagar. Por quê? Porque a gente tá vendo gráficas e tudo mais para fazer adesivaços fora Bolsonaro, distribuir adesivos fora Bolsonaro por várias cidades do país. Então, como a gente tá vendo uma coisa, a equipe do Plantão Brasil não é uma equipe gigantesca, então a gente foca em uma coisa e depois foca na outra, mas vamos sempre continuar batendo a meta. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as minhas outras redes sociais, siga-me nas outras redes, que tem coisa que eu não faço vídeo aqui, mas eu falo nas outras redes. Falou!